Vamos dar início. Boa noite, boa noite. Boa noite. Temos mais um nome na chamada, Rafael Freitas, né? Vai começar essa disciplina com nós. Tu já fez o primeiro módulo, né, Rafael? Tá, então vamos lá. Não, aula de ontem. Não, e quem não estava na aula de ontem? Bom, Rafael não estava na aula de ontem, o Vitor não estava na aula de ontem, e eu acho que o resto estava, tá? Só para deixar vocês a par do que a gente tinha conversado, tá? Vão ser 15 aulas, vai ser 3 semanas dessa disciplina, tá? Nós vamos ter 2 avaliações, que são provas online, tá? Vai ser no mesmo horário de aula, como se fosse uma aula, só que vai ser online, até para eu poder auxiliar vocês enquanto vocês fazem as questões. Porque quando é trabalho, né, vocês vão fazer em casa, em outros horários é mais difícil de eu auxiliar, por mais que a gente troque mensagem no WhatsApp, do que ao vivo aqui, que é mais fácil de explicar, tá? Vai ter 2 avaliações. A primeira avaliação a gente marcou lá para o dia 17, é quarta-feira que vem, tá? No horário de aula. E a segunda avaliação é no dia 26. Quando vai chegando perto, eu vou lembrando vocês, tá? Tem que estar presente na avaliação. Quem faltar por trabalho ou por saúde, aí tem que justificar lá na secretaria ou comigo com a função do atestado, senão é como se fosse uma prova presencial, tá? A aula de ontem eu não postei ainda no YouTube, mas vou postar a de ontem, a de hoje, já mandei o material. Quando a gente terminar a aula de hoje, eu já carrego lá. O Charles não entrou e o Pedro está. Pedro, não consegui mandar a segunda chamada de vocês, porque eu estava fechando outras notas, tá? Da outra turma. Mas vou fazer isso. Não se preocupa que eu vou dar mais um tempo para fazer. Vou fazer hoje ou amanhã, tá? Fiquei de mandar hoje, mas tinha muita prova, muito trabalho, eu não consegui terminar a segunda chamada, mas não esqueci de você. Vamos lá para a nossa aula, então. Vou espelhar a minha tela aqui. E hoje nós vamos falar, né, de siderurgia e fundição, né? Ontem a gente falou só do quais são os tipos de processos e sistemas mecânicos, né, que existem, como eles são classificados, né? A gente viu que pode ser quanto ao tipo de energia, que é mecânica ou térmica, ou seja, mecânica que faz força, vários processos de conformação, né, são através de energia mecânica. Tem alguns processos, por exemplo, usinagem, que eu tenho com energia térmica, né? Usinagem com corte laser, é uma energia térmica, né? Calor. Tem o processo de conformação a quente, então é uma mistura, né? Faço força e também boto calor, então energia mecânica e energia térmica, né? Falamos então que os... Opa, falhou. A classificação dos sistemas de processos mecânicos, né? Podem ser, então, siderurgia, fundição, né? Siderurgia é como é beneficiado o aço, mas fundição, conformação mecânica, metalurgia do pó, soldagem e usinagem, né? Lembrando que as maiores, né, mais extensas são conformação mecânica, essa a gente vai falar bastante, todos os processos, tá? E usinagem. Só que usinagem, como também é um assunto muito importante, muito extenso, a gente não fala nessa disciplina porque vocês têm uma cadeira especial só de usinagem, tá? Então, a gente não vai falar aqui, vocês vão falar na outra cadeira, mas é um dos principais tipos de processos mecânicos, tá? Falamos sobre propriedades dos materiais, falamos sobre classificação dos metais, né? Como é que eles são classificados em aço, ferro fundido, liga ferrosa, não ferrosa, alto carbono, baixo carbono, né? Isso tudo a gente falou ontem. E hoje a gente vai entrar de fato nos processos, tá? Hoje a gente vai falar de siderurgia e fundição, tá? Que é um dos processos mecânicos mais antigos, né? Foi se desenvolvendo com os anos, mas é desde a Idade Média, né, que a gente faz a fundição de metais. Hoje já está muito mais moderno, tem várias técnicas novas, né,
mas ainda assim a gente cita ele. Então, todos os processos de fundição a gente vai falar hoje. Vou ampliar aqui a tela. Deixa eu aceitar o colega. Quem tentou? Vamos lá, então. Vou ampliar aqui. Bom, antes de falar de fundição, né, a gente precisa falar do processo siderúrgico, né, que é o que cria a matéria-prima, né, da fundição. Os tipos de processos de fundição, né, como são os moldes, se é por injeção, ou seja, pressão, se é por gravidade, que é só quando a gente deixa cair, né, o ferro fundido, aí é o tipo de processo. Mas primeiro a gente precisa entender da onde vem, né, essa matéria-prima, que a gente chama de ferro-gusa. Existem dois tipos, tá, de usinas siderúrgicas. São elas integradas e semi-integradas, tá? A usina integrada é aquela cujo ácido ali, né, no estado líquido, que é como a gente usa, é obtido a partir do minério de ferro, né? Na aula passada a gente citou que como é que vem o ferro da natureza? Vem a partir do minério de ferro, tá? Que é transformado em ferro-gusa. Ferro-gusa é aquele líquido laranja, que nem está na foto, né? Que é a matéria-prima da fundição. E, em seguida, é transformado em ácido, tá? Por que o ferro-gusa a gente não pode usar ele direto? Porque ele tem muito carbono. Numa quantidade, numa concentração, na verdade, muito alta que fica inutilizável para peças mecânicas, atuação mecânica. É muito carbono mesmo, tá? Já a usina semi-integrada é aquela que é obtida a partir do ferro-gusa, tá? Em uma usina ou através da sucata, porque o metal ele é aproveitado, então a gente pode, né, fundir ele novamente, beneficiar ele e reaproveitar. Então, a inteira, que faz todo o processo, é a integrada, certo? Os componentes, tá, que são os responsáveis pela criação do ferro-gusa são os seguintes. Primeiro, que é o minério de ferro, né? É o principal componente que a gente vai lá e tira da natureza para beneficiar. O carvão, tá? Também é fundamental na usina siderúrgica. Primeiro que ele é o combustível, né? É o elemento que vai gerar calor. Ele que vai aquecer os altos fornos, né? Que é onde é feita, então, a fusão do metal. Podendo ser o mineral, tá? O carvão pode ser mineral, que a gente conhece por coque, tá? Ou vegetal. O vegetal é a madeira, tá? Os dois vão servir como carvão. O carvão, ele tem três funções. A função do carvão não é só queimar para gerar calor, ele tem três funções. A principal, né, é fornecer calor para a combustão, é realmente queimar e gerar calor, tá? Para redução do óxido de ferro. Indiretamente, fornecer o carbono, tá, como elemento de liga. Então, além de gerar calor, tá, ele faz a redução. Redução, gente, dentro de química, é quando a gente tira um elemento de alguma liga, algum líquido, tá? Lembra que a gente falou que quando a gente tem o ferro-gusa, ele tem muito carbono, a gente precisa tirar esse carbono, então a gente está reduzindo o carbono, tá? Então, redução quer dizer tirar um elemento que está em excesso, tá? De algum componente. Esse é o termo redução. Ele, né, tira o óxido de ferro, reduz o óxido de ferro. Indiretamente, ele fornece carbono, tá? No ferro-gusa. Então, o carbono no ferro-gusa é o que dá as propriedades dele, tá? Então, a queima dele não é só calor. A reação química que faz quando queima, gera carbono, também é muito importante. Depois, né, o principal minério de ferro, carvão e os fundentes, tá? Que podem ser, normalmente eu tenho calcário,
tá? A principal função dos fundentes, que combinado com algumas impurezas, tá? E com resíduos do carvão, formam o que a gente chama de escória, né? Tem partes, né, do ferro gusa, quando a gente pega o ferro, minério de ferro, então, e funde ele, vai ficar ali substâncias, impurezas, partículas de sujeira que a gente não quer no nosso aço, né? A gente quer o quê? Que por densidade ele fique ou em cima ou embaixo do líquido para a gente retirar, né? Então a gente vai lá e coloca principalmente calcário. O calcário vai então aglomerar essas impurezas para que a gente possa retirar. Essas impurezas, essa parte que a gente não usa no aço, a gente chama de escória, tá? O responsável, então, pela união da escória, para não ficar todo misturado, é o calcário. Então, o ferro gusa é formado, basicamente, pelo minério de ferro, por carvão e por fundente, né? Mais comum é o calcário. Em uma usina integrada, tá? O processo, né, vai desde a matéria-prima até o produto final. O produto final de uma usina siderúrgica não é os produtos peças, tá, gente? Normalmente, a usina, ela produz ou barras, ou vergalhões, tá? Ou cubos, não vai ser uma peça. Normalmente, são outras empresas que pegam essa matéria-prima em forma de barra, de vergalhão, tá? E faz a peça. Esse é o produto final da usina. Então, o passo a passo da usina, ela faz a extração do ferro, do minério de ferro, né, na redução química lá nos altos fornos, que são esses fornos grandes, que fica o ferro gusa, faz a conversão do ferro gusa em aço. Para se transformar em aço, né, eu tenho que fazer a redução de carbono. Lembrando que para ser aço, tem que ter até no máximo 2,11% de carbono. Se tiver mais carbono que 2,11, vamos arredondar 2% aí, e for até 6, 7%, não é aço, é ferro fundido, tá? Então, se tem de 2 até 6, 7% de carbono naquele ferro gusa, é ferro fundido. E se tem mais de 6 ou 7% de carbono, a gente não consegue usar, é inutilizável, tá? Depois faz o ligotamento deste ácido, já, né, líquido, de modo a solidificar em formas convenientes, que aí vai ser em barra ou em cubos, aí como eu quero vender, então, esse meu ácido. Mas normalmente são barras. Formação de metal na forma do produto. O equipamento que possibilita esse processo de redução, ele é o alto forno, tá? É o principal elemento na siderurgia, é o alto forno. Ele nada mais é que uma grande estrutura cilíndrica, tá? Que é dividida principalmente em 3 partes. É o cadinho, a rampa e a cuba, tá? Nesse alto forno, eu vou colocar, então, nas proporções adequadas, né? O minério de ferro, o carvão e o calcário, que são os elementos principais para a formação do ferro gusa. A queima do carvão, tá? Ativada pela insuflação de ar, fornece, né, calor e óxido de carbono na redução do minério. Então, além disso tudo, é sempre injetado ar, tá? Para favorecer aquela queima do carvão. A gente sabe que na combustão, quanto mais oxigênio eu tenho, né, maior é a minha combustão. Então, por isso que eu tenho, né, injeção de ar. O excesso de carbono, ele se combina com o ferro, né, formando uma liga, que é o que a gente vai chamar de ferro gusa. E a gente vai, então, gotejar esse ferro gusa no cadinho. O calcário torna mais fácil a fusão dos resíduos que sobram, né, formando a escória. Essa escória a gente também aproveita. Na redução do minério de ferro, a gente aproveita tudo, tá, gente? O ferro gusa é o produto de primeira do alto forno, que é da onde a gente vai tirar o aço, tá? Então, é o filé do alto forno ali.
com teores altos de carbono, né? Pode ser usado diretamente na produção de componentes ou, né, na redução de... Posso reduzir mais ainda o carbono. Eu quero saber se vai ser reduzindo o carbono, que eu vou ter um aço de alto carbono, médio carbono, baixo carbono. E a escória também é um subproduto do alto forno. Resulta dos resíduos de carvão e outros aglutinados, né? E ele pode ser empregado na fabricação de cimento metalúrgico. Então, a gente também aproveita, pega a escória, resseca ela e transforma em cimento metalúrgico, tá? Os gases do alto forno, né? Sempre que a gente tem uma combustão, a gente também tem a geração de gases, né? De vapores. No caso de ligações químicas, são gases. Quando eu tenho o elemento água, é vapor. Eu também aproveito, né? Porque é um vapor quente, gente. Então, aquilo ali tem energia térmica. Eu aproveito ele, tá? Normalmente, eu aproveito no aquecimento de água da própria indústria, tá? Posso fazer o aquecimento de água de torneiras, de chuveiros, passo por uma tubulação e aproveito o calor daquele gás também. Então, tudo na siderurgia é aproveitado. Vou mostrar um vídeo aqui do funcionamento de um alto forno para vocês olharem. Os altos fornos encerram as atividades da área de produção de gusa, também conhecida como redução, nome dado à reação de retirada do oxigênio da matéria-prima. O seu produto, o ferro gusa, é a matéria-prima principal para a fabricação do aço na aciaria. Após dosagem das matérias-primas, minérios de ferro granulados, zinco, pelotas, fundentes e coque, o alto forno é carregado através da correia transportadora, que conduz as matérias-primas até as tremonhas no topo do equipamento. Através do sistema de carregamento, coque e matérias-primas ferrosas são distribuídos alternadamente no interior do forno. Enquanto as matérias-primas são carregadas, o ar aquecido nos regeneradores é soprado pelas ventaneiras na parte inferior do forno, denominada zona de combustão. No interior do alto forno, no raceway ou zona de combustão, o carvão pulverizado e injetado e o coque entram em contato com o ar aquecido, gerando gases a elevadas temperaturas. Esses gases gerados que sobem, em contato com a carga metálica que desce, reagem, reduzindo e fundindo a carga metálica, que se torna pastosa, originando o ferro gusa e a escória, que são vazados pelos furos localizados na base do alto forno. O ferro gusa vazado é conduzido através de canais refratários na região da casa de corrida até os carros torpedos. A escória é separada do gusa por diferença de densidade e é conduzida também através de outro canal refratário até os granuladores de escória. Todo o processo é controlado e monitorado pela sala de controle. Sobre o beneficiamento do aço, então. Sobre o processo em si, tranquilo, pessoal, como funciona lá o outro forno, não é muito complexo, né? É uma tecnologia bem antiga, são só a questão do que é a matéria-prima em si. Nesse beneficiamento do aço, então, a gente sabe que eu vou ali na siderurgia, que eu vou, então, controlar o nível de carbono, né? Não só o nível de carbono, mas também de outros elementos, né? Quando eu tenho carbono entre 0,08, praticamente entre 0 e 2%, eu tenho os ácidos. Mas eu posso ter dois tipos de ácido, né? É aço baixa liga, que a gente chama de aço carbono, e aço alta liga, que a gente chama de aço liga, tá? O aço baixa liga, que a gente chama de aço carbono, na verdade, ele tem carbono numa concentração de 0 a 2%, tá? E tem pouquíssimos outros elementos numa concentração insignificante. Então, a gente diz que praticamente só tem, né, aço carbono, ferro e carbono.
Para ter o ácido carbono, eu tenho que reduzir todos esses elementos. Então, meu beneficiamento fica mais complexo, né? Eu tenho que deixar naquele ferro gusa só carbono numa concentração baixa e tirar quase todos os outros elementos, tá? Também tem o aço liga, né? Que é o alta liga. O aço liga, eu tenho carbono na mesma quantidade ali, entre 0 e 2% mais ou menos, tá? Mas eu também tenho concentrações agora um pouco mais significativas de outros elementos. Pode ser cobre, pode ser manganês, tá? Então, eu tenho outros elementos ali presentes. As propriedades mecânicas, tá? Elas são sensíveis ao teor de carbono, né? Normalmente é inferior a 1%. Na aula passada, a gente viu que a concentração de carbono, né, causa no material e nas suas características, tá? E vimos os exemplos de aplicação de aço baixo carbono, médio carbono e alto carbono. Aqui, então, é um esquema de como acontece as usinas, tá? Eu vou ter o alto forno, né? Daqui, ó, do alto forno, eu vou ter uma usina integrada, completa, tá? Então, vai entrar quem? O minério de ferro, tá? Vai entrar o carvão, que nesse caso aqui, ó, é o coque, tá? E vai entrar os fundentes, que é calcário, sinter, pelotas, tá? Pode ter mais de um fundente. Isso tudo vai para o alto forno. Depois do alto forno, né, eu crio ferro gusa, que eu vou injetar oxigênio ali nele. Desse ferro gusa, eu vou fazer um lingotamento, né, para tarugos, blocos, placas, depende de como eu vou vender, tá? Mais ou menos na metade desse gráfico aqui, ó, onde para em lingotamento começa a laminação, tá? Às vezes eu tenho usinas que fazem tudo isso. Depois do lingotamento ainda faz laminação, tá? Às vezes ela vende só o lingotado, ou seja, só tarugo, bloco, placa, tá? E a opção aqui embaixo, ó, é a usina semi-integrada, que é quando eu não pego a matéria-prima, e sim eu pego sucata. Como essa matéria-prima, de uma maneira ou outra, já foi beneficiada, tá? Já passou um dia pelo alto forno, eu não preciso ter temperaturas tão altas quanto o alto forno. Altas, claro, né? Porque eu estou fundindo metais, mas não tão altas como o alto forno, né? Porque eu já fiz a redução lá na primeira vez que eu usei aquele material. Então, eu posso fazer a criação da fusão em fornos elétricos, tá? Então, em usinas semi-integradas, eu posso ter o forno elétrico, não um alto forno, tá? Na usina integrada, para pegar direto a matéria-prima, eu só posso fazer com alto forno, tá? Não existe nenhum forno elétrico ainda inventado que chegue às temperaturas necessárias para a fusão e criação do ferro gusa. Esse esqueminha aqui eu já mostrei para vocês na aula passada, né? A classificação do aço, do ferro fundido. O que eu tenho de aço? Aço carbono, aço liga. O que eu tenho de ferro fundido? Cinzento, branco, maleável e nodular. E Natália? Oi. Boa noite. Boa noite. Tá no caso ali, então, os blocos ali que tu falou, depois ele vira ferro gusa, aí ele vira forma ali, bloco, chapa, essas coisas. Isso aí seria matéria-prima para fornecer para as empresas. Isso. As muito empresas relativa essa derretem de novo. matéria-prima. As empresas derretem de novo para tirar o carbono dele, que nem tu falou. Às vezes Retirar a não. quantidade de A carbono. empresa, né? Porque da siderurgia, a matéria-prima é o carvão, minério de ferro e calcário ali, tá? E aí eu formo as barras ou vergalhões, né? Ou tarugos. Normalmente, é difícil eu ter uma empresa que faça tudo. Pegue o minério de ferro e no final produza bandejas, produto final. Normalmente, ela faz até a parte do lingotamento. Produz só barras, vergalhões, tarugos, tá? E aí passa para outra empresa. Essa outra empresa já mudou o aspecto da empresa. Qual é a matéria-prima dessa empresa? É o tarugo, ela já compra um tarugo pronto, tá? Ela pode fundir de novo, tá? Mas a maioria não funde de novo. Ela vai fazer outro processo mecânico, porque fundição já é um processo mecânico, já aconteceu. Vou fazer outro. Posso pegar esse tarugo e fazer usinagem, cortar, né? Posso pegar placas e fazer
soldagem, posso fazer conformação, tá? Então, normalmente, depois da função, que é um processo mecânico, eu aplico outro processo mecânico, conformação, usinagem, solda, mas a partir da matéria-prima deles. Em muitos casos, eu não vou fundir de novo, eu vou aproveitar como eles me vendem, né? Depende do que eu estou produzindo, né? Às vezes eu quero uma barra, às vezes eu quero uma chapa. Aham. Tá, e não, depois de que é refrigerado, não tem a contaminação depois que não é usinado, não tem contaminação dele? Depois que é usinado, Depois que ele volta, ele não está contaminado? depende do processo de usinagem, né? Tem alguns processos de usinagem que pode contaminar no processo, mas aí já é outra coisa, e às vezes pode mudar as características também, depende do processo de usinagem. Tudo que envolve calor, por exemplo, muda as propriedades térmicas, muda as propriedades do material, porque eu faço tratamento térmico, tá? Mas a usinagem é um processo que normalmente só acrescenta corte e geometria, não muda a composição do material. Se eu comprei uma barra de médio carbono, vai ser de médio carbono, eu só vou mudar a geometria. Eu peguei um tarugo e fiz um círculo, fiz uma peça, não mudei a estrutura, só mudei a geometria. A Tá, usinagem. e essa Conformação. empresa siderúrgica, Oi? essa empresa siderúrgica, ela só vende o bruto com alta teor de carbono ou ela vende com carbono baixo Vem também? todas as opções. E Ah, aí todas as opções. é bem comum fazer outro processo, tá? Ou é um processo... O que é o lingotamento? Lingotamento é pegar o ferro gusa e lingotear, né, em um molde. Barra, bloco, tá? Uhum. Eles podem vender só assim, mas é bem comum ter um processo, né, aí no meio, que é laminação. Laminação é um processo de conformação. Só que não é interessante para as empresas vender só barra e tarugo. É interessante vender barra, tarugo e chapa. Mas normalmente elas param aí. Aí outra empresa, eu sou uma siderurgia, meu produto final vai ser chapa, tarugo e bloco. Tu é uma empresa de tubulação. Aí tu vai comprar a minha chapa, por exemplo, para fazer tubulação tu precisa de chapa, tá? Agora, uma siderurgia produzir já o tubo é muito difícil, tá? São vários processos. Acrescenta muita coisa. Normalmente elas ficam naquilo ali, de vender a matéria-prima para outros, tá? Mas olhem quantos processos já tem aí no meio, né? Fiz a minha empresa de siderurgia, primeiro ela faz a fundição e cria os tarugos, né? Ou blocos. Mas ela também faz laminação, que já é um processo de conformação, porque é interessante para ela vender esses tipos de matéria-prima. Porque quem vai fazer tubulação quer uma chapa, quem vai fazer outra estrutura daqui a pouco quer um tarugo, tá? Mas normalmente elas param aí, não vão misturando muitos processos juntos, senão é muita coisa para uma empresa só, muitas áreas diferentes. Ok. E, Natália? Oi. Assim, no caso, uma chapa tem uma certa quantia de porcentagem de carbono e a outra tem mais. Na hora de uma liga, ela não dá liga, né? No caso de uma solda, ela não dá liga, né? Depende. Pode ter concentrações diferentes, mas próximas, tá? As duas são baixas. Tem concentrações diferentes, mas as duas são baixas. Ou as duas são médias. Dá. Agora, quando elas têm concentrações muito diferentes, não dá, tá, gente? Primeiro que aço alto carbono já é muito difícil de usinar, tá? Normalmente, eu não usino alto carbono. Posso usinar médio e baixo. Só que o teor de carbono está intimamente ligado com a usinabilidade, que é a capacidade de usinar, tá? E o carbono está ligado à dureza, vocês já sabem, quanto mais carbono, mais duro. Só que ele também tem essa relação com a usinabilidade. Então, quanto mais carbono, mais difícil é de usinar. Então, um de baixo carbono é fácil. Um de médio carbono é difícil, mas eu consigo. Então, juntar diferentes, um de baixo carbono e um com médio carbono, aí não dá certo. Aí não dá certo. As duas tendo baixo carbono dá. Ou as duas de alto baixo, carbono as duas médio dá também. Não precisa ser a mesma liga exatamente,
mas na mesma classe. Agora, um baixo médio fica bem difícil. É possível, mas não é uma solda de qualidade. Aí eu já não sei nem se aprova, gente. Posso perguntar, mas eu não sei nem se aprova, para ser sincero. Não aprova, porque quando fizeram lá não deu, estava trincando, botava porque dá para soldar, só que a qualidade final dava 30. Não dá, não fica boa. Dava 30, Elas têm dava 30. propriedades muito diferentes, tá, gente? Não é porque é aço que vai dar certo. Precisa de um tratamento térmico, né? Precisa de um tratamento térmico. Mesmo tratamento térmico, porque o tratamento térmico, ele faz características naquele material. Tu pegou um baixo e um médio. Quando tu faz tratamento térmico de têmpera, o baixo carbono vai ficar um pouco mais duro. Só que o médio também vai ficar muito mais duro. Então, a diferença entre eles sempre vai ser a mesma, digamos assim. Né? Por exemplo, eu sou baixo carbono, o Pedro é alto carbono. Eu ganho um pouquinho, mas ele também ganha um pouquinho. Então, a diferença é sempre a mesma. A diferença permanece. Permanece. Que nem a altura, né? Eu sou baixinha, gente. Eu tenho 1,60 m. Digamos quem vem ali, Douglas. Douglas, tem quanto de altura? 1,74. 1,74. Aí, se a gente fizer tratamento térmico em altura, de 1,60 para 1,74 é 14. Se eu ganhar 20, vou ficar com 1,80, mas ele também ganhar 20, vai ficar com 1,94, a diferença é os mesmos 14. Então, quando os dois ganham no tratamento térmico, se mantém a diferença. Tá? Então, por isso que a soldabilidade entre elas não é eficaz, tá? E por causa de outras propriedades também, né, gente? Ácido carbono e médio carbono têm diferenças de dureza. Então, unido às chapas, um lado vai ser mais duro que o outro. E outras propriedades. Não tem muito porquê de unir duas partes que têm resistências mecânicas muito diferentes. A mais fraca sempre vai romper, sempre vai dar problema na mais fraca, tá? Então, esse é o problema. Exatamente. É que eu estou te falando que quando veio a 63, estava os modos de vir a 63, eles fizeram a solda de facão e fizeram tratamento térmico, sempre dava trinca, aí não sabiam por quê, aí descobriram a diferença dos carbonos materiais, isso. E outra, né? A solda, gente, indiretamente faz um tratamento térmico, né? Porque quando tu solda, tu funde o material e aquece. Então, é um tratamento térmico pontual, ou seja, aonde tu está fazendo a solda. Então, quando rompe, nunca rompe na solda. Porque quando tu soldou, aquela área que foi soldada, ela se torna mais forte que a matriz. Ou seja, peguei duas chapas, uni. A parte soldada é mais forte que as duas chapas. Então, peguei uma chapa baixo carbono, médio carbono, uni, na solda não vai romper, mas vai estourar na de baixo carbono. Tá? Porque toda a área soldada ela é mais forte que o resto do componente em si. Mas ela enfraquece na volta, né? A solda não enfraquece na volta. É que tu fica com diferenças significativas, tá? É bem interessante essa assunto. Porque não é que enfraqueça a volta. Tu endureceu o meio. São a mesma coisa, pontos de vista diferentes. Tá? O que eu quero dizer com isso? O meio ele ficou mais rígido. Então, nele nunca vai dar defeito. Vai ser o lugar mais próximo. Quem é o lugar mais próximo? A borda da solda. Tá? Então, ela não está enfraquecida. É que o meio foi fortificado. E aí vai o lugar mais próximo, que é a borda. Tá? Porque você está fazendo força na solda. A solda em si não vai romper nos lugares mais próximos, no entorno da solda, tá? Mas não enfraquece, na verdade, fortifica a solda. E por que onde faz a solda não rompe? Porque eu fiz um tratamento térmico, né, de forma involuntária, quando eu estava aquecendo. Por isso que fica mais forte. Bom, existem muitas variáveis, tá, no processo de fundição. Por exemplo, grau de automação, né, que é o quanto é manual, quanto é automático. Cada empresa de fundição tem o seu grau de automação. Alguns processos podem ser muito automatizados. Processos de fundição por injeção é totalmente automatizado. Praticamente não tem um humano metendo a mão. Outros, como
Por cera já é mais difícil, tem que ser mais manual. Então, depende do processo. Então, tem muitos diferentes níveis de automação. Precisão dimensional, tá? É o que difere um processo do outro, porque alguns processos eu só consigo fazer geometrias muito simples. Outros, consigo fazer geometrias mais complexas. O que são geometrias simples? Nossa, para fazer um cubo é muito fácil, né? São ali 6 paredes, tudo mais. Mas se eu vou fazer uma escultura de cobre com vários, né, um objeto com várias pontas, é uma geometria muito difícil. Então, não é todos os processos que eu vou conseguir que o metal fundido chegue naquelas pontas. Podem ficar defeitos, tá? Acabamento superficial, né? Alguns ficam com aspecto poroso, outros ficam com aspecto mais liso, vai depender indiretamente do molde. Se o acabamento superficial do teu molde é bom, a tua peça vai ficar bom. Mas se o teu molde ele é muito poroso, tu vai vazar, né? Aço líquido ali. Então, a tua peça também vai ficar porosa. Por esse motivo, os processos de fundição são muitas vezes classificados, tá, de acordo com o tipo de molde utilizado. A fundição em si é o quê? Pegar um metal líquido e despejar no meu molde. O que difere um processo de fundição do outro? Os tipos de molde, tá? Basicamente, eu tenho 4 tipos de molde, tá? Os mais comuns. 3 são por gravidade. O que é por gravidade? Eu simplesmente despejo, tá? Não faço nada. Posso mover a minha peça para que o metal entre em todos os cantos, né? Mas só despejo. Os por gravidade pode ser molde por areia verde, tá? É bem comum, bem antigo, mas ainda muito comum, tá? Molde em casca, molde permanente, tá? Cera perdida e o outro tipo é por pressão, que é quando eu não só largo o líquido, mas eu injeto a alta pressão, tá? E aí esse eu tenho, né, injeção, fundição por injeção. Dentro desses tipos, o areia verde, o molde é descartável. Eu faço o molde com uma areia, uso e esse molde se desmancha. O em casca, tá? Também. O molde permanente é aquele que é um molde fixo que eu vou simplesmente largar metal ali dentro, espero resfriar, abro o meu molde e o meu produto cai. Esse é o mais simples, tá? Cera perdida, eu também perco, né? Já diz o nome, cera perdida, o meu molde, que é de cera. E por injeção, normalmente eu tenho moldes permanentes metálicos. É muito parecido com o molde permanente, só que é por injeção. Em vez de só despejar líquido em um molde, eu injeto a alta pressão, tá? Tem diferenças entre fazer isso por pressão e sem pressão. A gente vai ver as diferenças. Em geral, gente, cada tipo de processo tem as suas vantagens, as suas desvantagens e os seus defeitos, tá? É que nem efeitos mecânicos, tá? Tem alguns defeitos que são características. Peças que são feitas por fundição têm essas características de defeito. Peças feitas por usinagem têm outras características e outros defeitos, tá? São defeitos característicos do processo de fundição, tá? Quantidade de peça, o tipo de processo, tá, a usar deve ser escolhido adequadamente e os pontos importantes para a gente escolher o tipo de processo é quantidade de peças a produzir, tá? Tem alguns processos que eu consigo automatizar, são mais rápidos. Aqueles que são mais manuais, obviamente, eles também são mais lentos. Então, se eu tenho uma produção muito grande, pode não ser interessante, né? Projeto de função, tolerâncias requeridas, ou seja, a peça, ela tem uma especificação no tamanho, pode fugir um pouquinho, pode não fugir, tá? Grau de complexidade, que envolve também a geometria, especificação do metal, acabamento superficial desejado, custo do ferramental, tá? Comparativo econômico entre usinagem e fundição. Normalmente, eu tenho peças, é muito comum, tá? Eu pegar uma peça e eu posso produzir ela fisicamente, é possível.
fazer tanto por usinagem quanto por função. Só que aí eu tenho que levar em conta. Qual é o que vai ter melhor acabamento? Obviamente, usinagem. É o que tem um dos melhores acabamentos, só que também é mais caro. Pô, se é uma peça que não é visível, tem necessidade do acabamento ser bom, bonito? Né? Uma peça que vai ficar embaixo do carro? Não, eu quero uma peça, né, que cumpra as exigências, mas não precisa ficar com um acabamento superficial bom, né? Tem outras coisas que precisam, principalmente quando partes metálicas de coisas que vão para casa, né? A gente bota na parede, prende alguma coisa, a gente quer algo bonito. Então, o acabamento superficial tem que ser bom. Também vai ser mais caro. Então, né? Posso fazer uma peça em mais de um processo, mas eu tenho que levar em conta custo, benefício, acabamento, tolerância, tá? Peças de motores. Tem que ter uma ótima tolerância dimensional. Né? Imagina se a peça tem 2 milímetros, aí eu faço 2 milímetros e pouquinho. E todas as minhas peças com uma tolerância dimensional ruim. Quando eu encaixar, não vai encaixar. Eu tenho que ter certeza que aquela peça tem aquele tamanho, senão não vai encaixar no meu motor. Tá? Então, tem que levar isso tudo em conta. Características dos defeitos, tá? As peças fundidas, elas possuem algumas características inerentes a este processo, tal como sobremetal, tá? Será desbastado na usinagem, sempre tem sobremetal na fundição, tá? Então, precisa de um tratamento posterior. A ausência de furos pequenos e detalhes complexos, tá? Eu não tenho como usinar uma peça com geometrias muito complexas, com partes muito fininhas, porque o metal não chega ali, tá? Cantos arredondados e paredes mais grossas, também é difícil fazer a fundição com paredes muito fininhas, tá? Os defeitos mais comuns nas peças são inclusão de material, ou seja, eu tenho partículas de outros materiais na minha peça, presos. Porosidade é o outro mais importante. Normalmente não são peças com um excelente acabamento superficial. Ela é um pouco porosa, tá? Depende do molde, mas ela é um pouco porosa. Então, eu sei que isso é uma característica de um produto fundido. Etapas do processo de função, tá? Independente do tipo de processo, né? As etapas são sempre essas. São confecção do molde, tá? Primeiro a confecção do modelo, do que eu quero fazer, né? Confecção do molde, confecção do macho, que é a outra peça, né? Fusão, vazamento do meu aço fundido, desmontagem, né? Rebarbação e limpeza e controle de qualidade, tá? Sempre tem que fazer rebarbação em peças fundidas. Sobre o passo a passo da fundição, então. A matéria-prima, né, metálica para a produção de peças fundidas é ligas metálicas ferrosas, tá? E não ferrosas. Não precisa usar só ferrosas. Lembrando, o que são as ligas ferrosas? Aquela que o elemento de maior concentração é ferro. Ligas não ferrosas, ligas que têm ferro. Mas o elemento em maior concentração é outro. Pode ser cobre, pode ser alumínio, zinco, magnésio. O processo de fabricação dessas peças por meio de fundição, tá, segue as seguintes etapas. Agora eu vou explicar cada uma dessas etapas. Primeiro, a confecção do modelo, tá? Essa etapa consiste em produzir um modelo com formato aproximado da peça fundida, que eu quero, tá? Esse modelo, então, vai servir para a construção do molde, tá? E as dimensões devem prever a contração do metal, tá? Porque quando eu despejo meu líquido, como ele está quente, líquido, quando ele resfria e endurece, existe a contração do metal, ou seja, a minha peça final vai diminuir um pouquinho, eu tenho que considerar isso. Quanto que ele vai contrair? Depende da minha liga, tá? Ele é feito normalmente de madeira, alumínio, aço, resina, plástico ou até isopor, tá? Esse primeiro modelo. O segundo é a confecção do molde, tá? Que é uma das partes mais importantes da fundição ali. O molde, ele é um dispositivo no qual o metal fundido é colocado lá, despejado, né? Ele é feito de material refratário, né? Composto de areia e aglomerados. Tá? Esse material é moldado sobre o modelo que, após retirado,
né, deixe uma cavidade com o formato da peça. Então, eu preciso de um modelo, que é aquilo que eu vou fazer o meu molde, né? E aí, depois que eu utilizo o meu modelo para moldar, eu vou ter um molde. Depois eu boto meu ferro fundido neste molde e crio a minha peça. A confecção dos machos, tá? Macho é um dispositivo também feito de areia, que tem a finalidade de formar vazios, tá? Ou eu tenho molde, ou eu tenho macho, tá? Porque quando eu tenho furos, reentrâncias, eles são colocados nos moldes, né? Antes que eles sejam fechados para receber o metal. Então, quando eu tenho molde, mas eu tenho outros furos ali, eu encaixo o meu macho, tá? Para ter aquela geometria final. Então, se eu vou fazer só um cubo, eu não preciso de um macho. Eu vou ter só o meu molde. Se eu vou fazer uma peça, né? Por exemplo, uma esfera que sai um cilindro, assim. Então, não consigo fazer um molde que feche em cima, né? Eu preciso ter o meu molde, encaixo o macho por cima para diminuir a minha área e fazer aquela geometria mais complexa. Tem o vazamento, né, que é o enchimento do molde com metal líquido, já nas propriedades que eu desejo. Preciso fazer depois a desmontagem, né, após determinado período, porque o meu metal líquido ele tem que solidificar, tá? Depois eu faço a desmoldagem dele. Faço a rebarbação, então, sempre vou ter rebarbas nos meus moldes, tá? Quando eu uno peças, quando o meu molde é aberto, sempre sobra partes ali que precisam ser retiradas normalmente por processo de usinagem. Pode ser por lixamento também, tá? Mas a usinagem é bem comum. E, né, a limpeza ali final para passar no controle de qualidade, aí já mais da parte da qualidade, se não da produção. Vamos falar sobre os tipos de molde, tá? Um dos mais antigos e ainda muito utilizados é o areia verde, tá? Molde de areia. Ele é chamado de areia verde porque a mistura, tá, mantém sua umidade original. Ou seja, o molde formado pela mistura não passa por um processo de secagem. É uma areia um pouco úmida. E outros componentes, não é só areia, tá, gente? É uma areia processada, específica. A composição do agregado granular refratário, tá, do molde, que é outra coisa que eu junto com a areia, precisa de uma substância refratária para aguentar o calor, tá? É feita por areia base, que pode ser ou sílica ou zircônia, tem vários tipos de areia, tá? Como que funciona? O processo de modelagem por areia verde, ele pode ser dividido em manual ou mecânica. O manual, geralmente utilizado em peças de grande porte ou pequenos lotes, tá? Ou peças muito específicas. Então, eu crio o meu molde, já faço. Porque são peças que não saem com frequência, eu vou fazer de vez em quando. Então, eu monto meu molde ali na hora, tá? Manual. Quando eu tenho, né, grandes lotes, a minha produção é em massa, eu faço o molde mecânico e automatizo a formação do meu molde. Eu não posso botar um ser humaninho ali para ficar fazendo várias vezes o meu mesmo movimento. Pode ser por impacto, a moldagem, pode ser por compressão ou pode ser vibratório e impacto juntos ali, tá? Por impacto é quando eu largo, né, a areia dentro de uma caixa numa certa altura, porque quando cai no chão, a areia se ajusta e também se compacta. Moldagem por compressão é quando eu aperto a areia para compactar ela. A ideia da moldagem é compactar essa areia. Aí eu posso fazer de diferentes formas. Posso fazer por compressão vibratória ou impacto, tá? Ou seja, além de cair ali, de comprimir, também tem a vibração, porque assim os grãos se rearranjam, né, gente? Toda vez que a gente mexe no pote, os grãos se rearranjam e sobra mais espaço. A ideia é compactar aquela areia. Etapas do processo, tá? Primeiro lá, né? Eu tenho uma caixa, que vai ser a base de onde eu vou colocar a minha areia, sobre uma placa de madeira, tá? Com o meu molde, ou seja, boto lá meu molde, pode ser de alumínio, pode ser de polímero, pode ser de qualquer coisa que vai aguentar a compactação, né? Boto meu molde, aí eu despejo areia por cima.
tá? Essa areia, ela precisa ser compactada, ficar lá apertada. Essa é uma areia, gente, por ser areia verde, todos os elementos que ela tem, que ela se gruda, tá? Não é como areia de praia soltinha aqui. Mesmo a gente apertando com o sol, ela se esfarela, ela acaba se grudando, tá? Como se fosse um barro, assim. Depois de compactada, ela não se solta fácil, tá? Essa caixa vai ser virada, então, para que o meu molde fique para cima, tá? Então, virei essa minha caixa com areia compactada. Em outra caixa, chamada de caixa tampa, é posta sobre essa primeira, tá? Em caixas com areia que também é compactada. Posso ter essa parte de caixa tampa ou não. Se for uma geometria simples, posso não ter, tá? Usar só a primeira caixa, virei ela, né? E tirei ali o meu molde. Então, vai ficar... Tirei ali o meu modelo. Então, vai ficar com o molde, com a geometria ali vazada que eu desejo. O canal de descida, tá? E o maçalote são retirados e a caixa são separadas, tá? Quando eu desejo fazer uma geometria, unir duas caixas de areia. Abre-se, então, o corpo de vazamento da caixa tampa, que é aquela caixa que está em cima ali. Abro também o canal, tá? De distribuição de entrada na caixa fundo e na caixa tampa, tá? E ela vai ficar com essa geometria aqui. Entendem por que eu tenho dois tipos de caixa, tá? Porque se eu tivesse essa geometria, não tem como fazer um único passo, porque eu compacto a areia com o meu molde. Depois eu tiro esse meu molde para ficar vazado. Se nessa parte aqui, ó, esses cantinhos é mais estreito que a saída, se eu boto o meu molde ali compacto, eu não tenho como tirar ele de volta sem estragar a geometria, né? Por isso que eu uso em duas etapas. Geometria simples, eu não preciso botar uma caixa em cima da outra. Eu posso só usar uma, tá? Posso usar então, também, né, os machos. Se eu tiver o macho para encaixar, que é para também determinar a geometria, é nesse passo que eu coloco meu macho. Depois, né, eu vou vazar o meu metal líquido, ele vai se distribuir, né, pelos orifícios da areia, eu espero um tempo, ele vai resfriar e endurecer. E aí depois, né, eu bato nessa minha caixa e essa areia vai se esfarelar. E aí eu vou ficar com a minha peça pronta, tá? Em geral, peças feitas por areia verde são peças, tá? Maciças, falhou aqui. São peças maciças, tá? É difícil eu fazer um orifício no meio dessas peças. Então, são peças maciças. Vantagens desse tipo de processo, gente. Tem um baixo custo dentre todos os processos, tá? Os mais antigos. É barato de fazer as peças. Facilita no reparo dos moldes, tá? Equipamento simples, porque eu tenho caixas, areias, compactadores, tá? Mas são equipamentos bem simples. Desvantagens. A areia natural é normalmente heterogênea, tá? Ou seja, não é um único elemento, são vários elementos ali, né? Sua composição varia de cada parte, influencia na qualidade da peça, tá? O acabamento superficial, ele é um pouquinho inferior que os outros processos, porque imagine, a areia é algo granular, então é porosa, né? Não tem como ser lisa. Se o meu molde é poroso, a minha peça vai ficar, né, com a geometria inversa. Então, se eu tenho um orifício assim no meu molde, a minha peça vai ficar com esse mesmo, com essa mesma geometria inversa. Então, a peça também fica porosa, tá? Então, são peças que não têm um excelente acabamento superficial. Maior deformação do molde, tá? Erosão ali com peças de maior tamanho. Mas, né, ainda é muito utilizado por ser simples e barato. Vou mostrar um videozinho. Qual erro dimensional que ele pode chegar? Desculpa, não sei. O erro dimensional dele atinge quanto? Eu não sei os valores específicos. Posso buscar. Só que não tem uma tolerância dimensional muito boa, não. Não é um dos processos que tem melhor tolerância dimensional. Eu não faço peças de precisão com esse processo, tá? Peças de precisão
elementos dentro de motores, de outros equipamentos, tá? Em geral, são peças maciças, simples, que não exigem tolerância dimensional. Tá bom, Mas eu obrigado. posso procurar valores das tolerâncias para trazer para vocês para a próxima aula, para você anotar. Vamos dar uma olhada nesse videozinho, Pessoal, então. somos Esse a aqui equipe aconteceu, Turbo foi Engine, uma experiência do numa curso de aula, Engenharia tá? Mecânica, Porque os da vídeos que Faculdade Jorge Amado, tem de representando o indústria professor são muito Macari. rápidos, porque é um processo Iremos simples, aí não é rapidamente legal de visualizar. mostrar um Aí processo esse foi de bem fundição passo a por passo. areia verde da manufatura de uma polia em alumínio. Após desenho e construção do modelo, iniciamos o preparo da areia e seus componentes para a obtenção do molde. Para ser criado, vai ser no caso, 4% de água vai dar 64 gramas e 100% de líquido dá 96 gramas para fazer a composição da areia verde. Após a compactação adequada da areia ao redor do modelo, retiramos o mesmo. É um modelo feito de resina, Porém, tá? com todo Eu cuidado faço de os não deixar modelos fragmentos normalmente com na área do invase materiais que é de do fácil, alumínio né? líquido. Formação. Então, polímeros, usinas. Ali quebrou o canto por não estar arredondado, né, Natália? Hã? Por não estar arredondado aquele molde deles ali, quebrou um pouco o canto. Por isso que eles estão tendo esse trabalho aí agora. O certo não é fazer assim, foi uma experiência, né? A compactação não deve ter sido perfeita, ele está tirando os cantinhos, ó. Sim, E a peça, a gente não sabe se a peça também tinha um bom acabamento e tal. É porque é um experimento, mas na prática a pessoa não pode ficar arrumando, assim, digamos, o molde. E outra coisa, né? Uma peça que não precisa de uma tolerância dimensional tão grande, ele vai virar só para cair os fragmentos, ó, que sobraram ali. Se não tirar essa areia assim solta, né? Ela pode ficar presa na peça. Com o cadinho a mais ou menos 850 graus Celsius, nossos blocos de alumínio são adicionados, sendo necessários 10 minutos para sua fusão. O ponto de fusão do alumínio não é muito alto, então é rapidinho nos fornos. Após 10 minutos de forno, o metal, em seu estado líquido, na realidade, eles já estão a mais aí, né? O alumínio 760 já está fundindo já, né? com a tensão necessária para evitar bolhas, escória e acidentes. Durante o processo de resfriamento, foi possível observar 660, mais ou menos, ponto de fusão do alumínio, né? que nada mais é É claro, depende do forno do que que tem, a né? retração do Pode ser metal mais rápido, mais lento. devido Mas, ó, à ele sua sempre mudança fala da contração do estado metal. líquido para o sólido. Metais em alta temperatura, ele se expande, conforme ele vai esfriando, ele contrai, né? Diminui um pouco. Calculamos o percentual de retração para a nossa peça Retração é a mesma coisa com que contração. diminuindo assim a margem de erro Ó, da reparem que geometria tá final ficando um da espacinho nossa ali, ó, polia. entre o molde e a peça. Após sua solidificação, iniciamos o procedimento de retirada da caixa de areia, lembrando que a mesma ainda possui temperatura elevada, principalmente em sua parte interior. Nesse processo, a peça acaba aquecendo a areia, não dá para simplesmente meter a mão ali.
Claro que eles estão fazendo de forma bem manual, né, gente? Na indústria, eles têm equipamentos, as caixas às vezes saem o fundo, que aí dá um impacto grande, a areia já se quebra toda, não fica se fazendo assim tão manual, né? É só para a gente beber em experimento. Essa, como é uma peça inteira, pode ser que eu não precise fazer muita rebarbação, deve ser só os cantinhos da volta ali do entorno. Mas ela esfria natural, né? Sim. Reparem que está saindo uma fumacinha da areia, porque o alumínio estava muito quente, né? Mas são sempre resfriadas à temperatura ambiente mesmo. E retiradas com areia um pouco quente ainda. Porque se a areia aquece e depois resfria, fica mais difícil tirar o molde. Como é alumínio, eles estão tendo cuidado para não bater na peça, porque pode marcar, né? O alumínio ele não tem uma resistência mecânica muito boa. Outras peças de outros metais, eles já não se preocupam muito. Dá uma batida mesmo, porque não vai danificar a peça. Feito, então. Tá? Então, é um processo simples, é um processo barato, né? Em contrapartida, não tem uma tolerância dimensional muito boa, um acabamento superficial muito bom, mas dependendo da peça, eu não necessito disso, né? Vamos falar, então, sobre a fundição em casca, tá? As resinas empregadas nesse tipo de processo, tá? São normalmente do tipo poliéster, ureia, tá? Formaldeído e fenolformaldeído, tá? A resina constitui-se de 3 a 10% mais ou menos do molde ali, sendo que o restante é constituído pela areia base, tá? Quanto mais fina é essa areia, maior será a permeabilidade da casca. Então, eu vou ter ali os modelos feitos, né, de metal para resistir mais o calor e o desgaste, né? São fixados em placas juntamente com os sistemas de canais e outros elementos, tá? Essa placa é presa a uma máquina e aquecida por um gás, né, por meio de um bico injetor ali. Então, eu faço de um material metálico, a tampa, né, para resistir bem, e eu preciso fazer o aquecimento dessa câmara, tá? É muito parecido ali com de areia, ele só tem toda uma questão de... Pessoal, tá me escutando? Pessoal? Sim. Ah, tá. Sim. Sim. Tá falhando. É bem parecido com o de areia, tá? Só tem a questão do equipamento que é diferente, tá? Essa placa, então, geralmente é pintada com uma tinta à base de silicone, justamente para evitar que cole, né, nas paredes dela, né, formando essa casca. Então, a gente gira o material contra um reservatório, tá? E evita uma mistura de areia e resina ali, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui, ó, a minha peça, vou colocar a minha peça, tá? O meu modelo, na verdade, dentro da máquina, né? Ali vai ter uma tampa que fecha essa máquina e ali, né, uma mistura de areia com resina. Quando eu giro meu equipamento, faz com que entre, né, aquele material em todos os cantinhos da minha peça, tá? E aí ele vai resfriar um pouquinho e vai formar uma casca em cima do meu molde. Depois eu tiro, né, essa minha casca que vai ser a minha peça, tá? Então eu uso esse tipo de processo quando eu quero fazer peças vazadas. No processo de fundição por areia, eu sempre faço peças maciças, né? E essa eu consigo fazer peças, então, vazadas.
Preciso fazer a cura desse material, tá? Ou seja, o endurecimento dessa resina, se contempla quando eu mando para um forno, tá? Não fica pronta justamente com uma casca, mas com uma resistência mecânica baixa. Então, eu faço a cura dessa casca no forno e ele ganha resistência mecânica, tá? Esse daqui, explicando só falando, ele é um pouquinho mais chatinho de entender por causa desse giro do equipamento, mas vou mostrar um vídeo para vocês. Antes disso, vou mostrar só uma peça, ó, feita por esse processo. Reparem, né? São cascas vazadas ali, mas de materiais metálicos. Geometrias mais complexas, ó, que lá os processos de fundição por areia verde. Eu não consigo fazer pedacinhos muito finos aqui na areia verde. E quando eu tiro o meu molde, quando eu tiro o meu modelo, eu acabo desmontando o meu molde. Vantagens desse processo: permite que os moldes e machos sejam estocados, né? Bom acabamento superficial, porque meu modelo tendo bom acabamento superficial, a minha peça também vai ficar, tá? Estabilidade dimensional, tá? Porque, de novo, meu modelo tendo boas características se reproduz na peça. Então, meu modelo tem uma boa estabilidade dimensional, a minha casca, que é a minha peça, também vai ter tolerâncias mais estreitas, né? Porque eu consigo especificar a espessura que vai ter essa minha casca. Facilidade de liberação de gases durante a solidificação. Ela pode ser automatizada esse processo, tá? É bem comum. E adequado para peças pequenas, né? Porque se for uma peça muito grande e eu ter que fazer esse giro, eu vou precisar de um elemento muito grande, um equipamento muito grande. Desvantagens: custo mais elevado, né? Em relação à fundição de areia, mas, tá? Todos os processos são mais caros que o processo por areia. Ele é imbatível em termos de valor, tá? E dimensões mais limitadas que a fundição de areia. Se eu quiser fazer uma peça gigante, né, maciça, eu consigo fazer por areia. Mas, nesse processo, eu não consigo fazer peças muito grandes, senão eu tenho que ter equipamentos gigantes. E é muito difícil de girar um equipamento muito grande, muito pesado. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, que fica mais clara a ideia, então, da fundição por casca, tá? Ó, tem o meu molde de madeira, tá? De metal, que fica preso na minha tampa. Ele vai ser aquecido, tá? Para que ele vai aquecer? Para que essa areia que tem partículas, né, de elementos fiquem colados nele. Aqui girou uma vez, normalmente ele gira várias vezes. Como girou e essa areia com sílica caiu em cima, ó, da minha peça que estava quente, ela vai ficar o quê? Colada. Aí eu aqueço de novo, que é para fazer a cura, ganhar mais resistência mecânica. Ó, virei de novo, colou direito de novo do meu modelo, tá? Vou botar no forno de novo para fazer a cura, ganhar resistência mecânica. Tiro, desmoldo, tenho pronto as minhas duas peças. Essas peças podem ser separadas ou posso também uni-las. Quando eu quero uma peça única, né, e vazada. Aí o que eu faço? Né, criei ali o meu modelo. Peguei a minha peça única, colei ela, então ela vai ficar uma peça com geometria complexa, né, vazada. Botei dentro de uma caixa com areia, ó, e vazei o meu metal dentro desse meu modelo, tá? Esse é um processo que eu faço, por exemplo, virabrequim. Então, primeiro eu faço o meu molde, né? Através do sistema em caixa. Quando eu quero peças vazadas, tenho que fazer duas partes, né? Para depois unir. Então, faço duas partes, uno elas, vai ficar uma peça vazada. Coloco dentro da minha caixa, com areia, né? E vazo o meu metal líquido, tá? Com isso, eu consigo fazer peças com complexidades bem maiores quando comparadas com a areia verde. E o molde é reaproveitado ou não? Não, porque... Não? Deixa eu ver, vai repetir aqui, peraí. Lá no final. Porque o meu metal vazado ficou dentro, né, do meu molde. E eu colei esse meu molde. Se eu não colar ele, quando eu vazo,
o metal líquido, ele vai sair pelos cantos, né? Então, eu preciso colar. Sim. Como eu colei ele, eu não consigo abrir de uma forma que não estrague. Então, o molde não é reaproveitado, tá? O que não é um problema, porque quando eu faço peças pela fundição de cascas, tá? Ó, fiz o primeiro molde, vou curar ele e separar. Normalmente são peças complexas e são peças caras. Virabrequins, outros elementos de máquina, tá? Então, não é o molde que vai fazer tanta diferença no custo. Mas a areia sim, né, Natália? Reaproveitada. A areia, sim. Na verdade, toda vez que vira, parte dessa areia cola, né? Então, o que sobrou, eu aproveito. Eu só vou botar mais um pouco e aproveito, tá? Mas cada vez que eu viro, reparem que a quantidade de areia diminui, né? Porque parte fica colada. Só o que sobrou, eu não preciso jogar fora. Eu só vou preencher para fazer uma nova peça. E nesse caso aí, não era mais viável usar um aço ferramenta para fazer esse molde? Não, é muito difícil usinar. Tu diz fazer com o material que eu botei ali dentro o aço ferramenta ou para produzir por usinagem? Para produzir. Às vezes, se a geometria é muito complexa, a usinagem é muito difícil. Às vezes, eu posso fazer. Ó, olhem a peça. Posso produzir por usinagem? Talvez possa. Só que, às vezes, é tão complexo que sai mais caro ou mais difícil fazer por usinagem. Aí eu faço por conformação. Voltamos naquele ponto lá de que dá para fazer por outro processo. Tipo assim, fazer o... Eu digo fazer o molde em aço ferramenta, tipo num CNC, tu fazer tudinho aqui, fazer todinho o molde, tá? Esse molde e depois... tu não consegue fazer, porque a geometria é muito complexa, tu não consegue fazer no CNC aquelas reentrâncias ali. Sim. Não consegue. Nem ferramenta que faça. Tirando que é um baita esforço, né? Para tu usinar o molde. Se tu fizer isso, de usinar um molde, e aí não é mais por casca, tem um nome específico isso, que é função por modelos, né, permanentes, que quando eu faço o molde permanente de um aço resistente. É outro método. Quando que eu uso, né, moldagem permanente? A gente vai ver lá. Quando a gente tem produção em massa e peças que não são muito complexas, né? E materiais também que sejam fáceis. Tem peças que eu posso fazer por mais um tipo de processo, tá? Depende muito da qualidade superficial, depende da tolerância dimensional, depende do custo de cada processo, tá? Essa peça específica aqui, tá? Eu não consigo fazer por molde permanente, por quê? Molde permanente nada mais é que vazar, né? O líquido dentro de 2 moldes, só que isso gera muita rebarba. Naquele tipo de componente ali não é interessante eu ter rebarbas. Sim. Cera perdida. Vamos falar de cera perdida e a gente vai entrar nesse molde permanente, tá? Cera perdida, gente, é um processo caro, tá? Ele é caro de fazer, ele é muito manual, só que em alguns casos ele é único. Por exemplo, ele já não tem um foco tão industrial, ele tem um outro foco mais, podemos dizer que estético. Por quê? Às vezes eu quero fazer peças de decoração de cobre, tá? Quero fazer peças, tá? Muito complexas. Normalmente são peças caras, então não faz mal ter um processo caro, porque elas têm um valor agregado, tá? Que eu não consigo fazer por usinagem, muito menos por molde. Então, eu preciso fazer por esse processo, tá? Ele tem um mercado diferente do nosso, já não é industrial, é outra área, mas é um processo que se utiliza muito, tá? Mas ele é bem manual. Como que é feito, então, esse processo, tá? Primeiro, eu vou fazer um molde de cera, tá, gente? Molde de cera. Pode ser vazado ou pode ser manual. Dependendo da peça, tem um molde de cera base e as pessoas vão terminando os detalhes, tá? Em cima do molde de cera base. Vou pular direto para o vídeo para ir explicando junto. Tá? Quando eu quero fazer formas complexas com paredes finas, por areia eu não posso fazer. Posso fazer com casca, mas ainda assim a parede não vai ser tão fina. Existe a opção de fazer por cera, tá?
Ó, vou unindo peças. Então, é uma geometria muito complexa. Vou unindo peças. Fiz essa peça de cera, uma única parte. Ó, estou fazendo as outras partes, tudo separadinho para depois encaixar. Coisa que eu não ia conseguir nem em casca, nem por areia. Esse vermelho é tudo resina, tá, gente? Tudo cera, desculpa. Ó, agora ela vai unir as partes, ó. Para unir, ela simplesmente aquece. Essa chapa prata aqui, ó, tá quente. Então, ela passa ali, dá uma derretida na resina e ela começa a unir, ó. O que tem em comum nessas peças? Tem um orifício interno para o metal entrar e se dissipar, tá? Tem que ter. Ó, ela tá colando as peças. Vai fazer o acabamento inteiro, ó. Essa geometria seria impossível por outros processos. Aí pegou aquela peça complexa, mergulhou dentro de um líquido refratário. Resfriei, né? Primeiro eu passo várias vezes. Cada vez que eu mergulho no líquido refratário, o que acontece? Vai criando uma camada, outra camada. Aí eu vou controlando a espessura da parede. Depois que eu fiz várias camadas, eu boto esse material refratário dentro de um forno. Se o material das camadas é refratário, ele vai aguentar. Não vai aguentar o calor do forno, mas o que acontece com a resina que estava dentro? Vai derreter e vai sumir. Vai ficar só aquela parte refratária. Depois eu boto ele em outro forno para fazer a cura. Aumentar um pouco mais ainda a resistência mecânica do material. Depois que eu tenho o meu molde, então, refratário, ó, fui lá e botei um metal fundido ali dentro dele. Com isso, eu tenho peças com geometrias muito complexas. Ó, o metal, né, endureceu, e aí eu vibro essa peça, vibro a peça, e o material refratário quebra. Tá? Um dos exemplos assim que a gente usa para a parte industrial, sem ser, né, estéticos, a gente usa partes muito complexas, tá? De fechamentos, partes de rotores, às vezes carcaças de motores, tá? É um processo que é caro, tá, gente? Só que a gente consegue fazer peças com geometria bem complexas e a gente não consegue com os outros processos. Então, acaba pagando esse custo do processo. Aí ele está terminando de montar a peça ali, tá? Tá adicionando outras peças, mas o importante é entender o processo ali. Entenderam, então, como é que faz, pessoal? Tem uma cera, parece trabalhoso, né? Porque eu vou fazer um molde, tem um baita trabalho para fazer um molde para depois fazer a minha peça, tá? Mas é um dos processos que melhor tem, então, acabamento superficial, porque como o entorno é de resina, né? É lisinho, então a peça também vai ter um bom acabamento superficial, né? E ótimas para geometrias complexas, né? Então, tem a minha geometria de cera, fazer com cera é fácil, eu vaso e derreto, né? Vou juntando as partes, formando a geometria que eu quero, né? Pego essa resina toda, mergulho em um líquido refratário. Secou, mergulho de novo. Cada vez que eu mergulho, vai aumentando a parede do meu refratário. Depois que ela está numa espessura resistente, né, que não vai quebrar fácil, boto num forno e a cera que está dentro vai derreter. Por isso que se chama cera perdida, esse processo. Tem esse meu refratário, tem que levar com cuidado, né, para outro lugar, porque o refratário tem alta resistência
ao calor e com pressão, mas ele é o quê? Frágil, né? Então, se eu bater, quebrou a peça. Tenho ali, então, o meu molde de refratário. Vou lá e despejo dentro, né? Despejo dentro o meu metal líquido. Esse metal vai se solidificar. Depois que ele solidifica, eu boto ela numa vibração ou com batidas e a parte refratária quebra. Assim eu fico com a minha peça, tá? Com a geometria desejada ali. Entendido esse, pessoal? Sim? Sim. 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 Molde permanente, tá? Esse é o mais comum, tá, gente? É simplesmente fazer um molde, pode ser por usinagem, tá? É bem comum se fazer por usinagem. Um molde em um material metálico com alta resistência, tá? Então, eu vou botar ali o meu metal líquido dentro desse molde, deixar solidificar e abrir o meu molde, tá? Claro que o meu molde tem que ter uma resistência mecânica maior, né, que a resistência mecânica do material que ali eu estou depositando, tá? Porque senão estrago o meu molde, né? Tem que ficar na peça. Qual é o lado negativo, né, desse tipo de molde? Desvantagem, não permite materiais com alto ponto de fusão, né? Porque senão vai estragar o meu molde, tem que manter o meu molde bem. Altas temperaturas pode estragar o molde. Dimensões e pesos limitados, né? E também porque eu vou ter excesso de rebarba, né? Normalmente eu tenho 2 moldes, fecho eles, por gravidade, então entra líquido, metal líquido, né? Vai solidificar e eu abro, tá? Eu vou ter muita rebarba e eu não consigo fazer geometrias muito complexas, né? Não consigo ter um orifício interno dentro da minha peça, lá, tá? Só o que eu consegui usinar no meu molde ali e fechar. Vantagem, alta capacidade de produção, porque eu consigo automatizar, né? Ele fecha, o metal entra, resfria, abre, a peça cai. E aí se torna um processo muito rápido, tá? Quando eu quero produção de massa, né? Eu posso usar esse tipo de processo. Grande automatização do processo, então. Os processos de fundição por molde permanente, tá? Usam moldes sempre metálicos, né? Para a produção de peças também fundidas. A vida útil de um molde metálico permite fundir, então, até 100 mil peças. Todo molde metálico tem uma vida útil, tá? Tantas peças, normalmente em peças. Porque depois de um tempo, é involuntário, ele começa a desgastar, os cantinhos começam a se desgastar, então a geometria da peça já não é mais fiel ao meu modelo, porque o meu molde está se desgastando, tá? Imaginem que é metal líquido entrando a uma altíssima temperatura. Por mais resistente que seja, a temperatura afeta, e quando o meu líquido entra, o que acontece? Acontece a erosão. O líquido esfrega nas paredes do molde, então acaba danificando, desgastando, tá? Restrição devido às altas temperaturas, né? Não posso fazer com fundir materiais com temperaturas de fusão muito altas, tá? Os moldes permanentes são feitos de aço ou ferro fundido, tá? Porque aguentam altíssimas resistências. Comparado com os outros tipos, né, de fundição, principalmente com o molde de areia, ele tem maior uniformidade, né? Melhor acabamento superficial que o molde de areia, tá? O de areia é o mais simples, gente, mas também é o mais barato, por isso que ele é muito usado. Tolerâncias dimensionais mais estreitas e melhores propriedades mecânicas, tá? Tem algumas limitações desse tipo de processo, que são tamanho da peça, né? Não posso ter moldes gigantescos, porque como é que eu vou produzir moldes de metal gigantesco? Como é que eu vou usinar um molde gigantesco? Aí eu tenho que ter um torno gigantesco? Não, é impossível, tá? Já, essa é uma das únicas vantagens da areia em relação, né, aos moldes permanentes. Se eu quiser fazer uma peça muito grande, é só ter uma caixa de areia grande. Então, é bem fácil, né? No molde permanente, eu não tenho como ter um molde muito grande, porque eu não tenho como usiná-lo. Certo, isso. O processo de fundição, o último processo que a gente vai ver é o processo de fundição sob pressão, tá?
é a mesma coisa que processo por injeção, que é, no lugar de apenas deixar, né, por gravidade entrar o líquido, metal líquido, eu vou injetar a alta pressão. Com isso, eu tenho algumas vantagens, tá? Posso ter, então, fundição sobre pressão por câmara quente, tá? Fundição sobre pressão em câmara fria, horizontal e câmara fria vertical. O que é isso, tá? Máquina injetora de câmara quente. Então, é quando eu tenho uma câmara ali antes da injeção. Então, o metal, né, vai entrar naquela minha câmara, ele vai fundir e vai sair a alta pressão para dentro do meu molde, tá? A minha máquina ela tem um molde permanente ali, né? E vai ser injetado metal líquido. Aspectos importantes desse tipo de processo, né? A força de fechamento ali dos meus moldes, para que não saiam, então, pelas laterais meu material. Distância entre colunas, aberturas máximas e mínimas, posição de injeção, tá? Aonde que na peça eu vou injetar, tem que ser num ponto estratégico, né? Que vai cobrir todas as partes da minha peça. Tenho por câmara fria, tá? Que é quando o aquecimento do metal não é feito dentro da máquina, ele já vem líquido, tá? Por fora. A ideia é exatamente a mesma, é só a entrada, né, de metal líquido que vai mudar. Peças podem ser feitas por injeção, tá? Também posso ter peças com geometrias um pouquinho mais complexas, tá? E tem um bom acabamento superficial. Muito parecidos com o molde permanente, né? A única diferença é que eu vou ter a injeção do metal, o que deixa o processo também um pouco mais rápido. Pessoal, dúvidas? Tem um videozinho por injeção. Botei meu material ali. Meu metal líquido. O que entrou antes, tá? São alguns elementos que às vezes se acrescenta para dar algumas características na peça, tá? Vou fazer pressão, então, no meu pistão. Esse pistão vai forçar esse líquido a entrar no orifício entre os meus dois moldes, até que ele seja todo preenchido. E aí ele vai resfriando, depois que resfria, eu posso então abrir, né, o meu molde. Normalmente tem um dispositivo para ejetar essa minha peça, que acaba ficando grudada no meu molde, ou algum equipamento, tipo um braço, que é tipo esse, ó, que tira a minha peça também. Aqui do lado esquerdo são dispositivos para ejetar, e aqui é o que segura a peça. Às vezes, dependendo da peça, pode cair também, tá? É só diferenças entre os equipamentos. Aí é feita a limpeza, tá? Dos moldes, para que não fique colado partículas. Às vezes é com líquido, às vezes é com ar comprimido, tá? Daí a minha peça vai fechar de novo e eu vou produzir outra peça. Dúvidas, pessoal, sobre alguns processos ou esse? Tranquilo. Tranquilo? Ô, Natália, Oi. o de cera é muito caro, de cera? É um pouco caro, porque ele é muito manual, né? Tem que fazer as partes separadas de cera. Depois preciso de alguém para unir, eu não consigo automatizar, né? E aí eu tenho que, depois que eu unir todas as peças, eu mergulho em material refratário. Material refratário não é barato.
E aí eu não aproveito, né? Faço várias vezes mergulho no material refratário, vai ficar com uma camada grossinha, para poder ingestar o metal líquido. Depois eu quebro esse refratário. Então, o molde ele acaba saindo caro, mais o metal líquido que vai ser injetado ali, né? Só que ele, né, se destaca porque ele faz geometrias bem complexas, coisas que os outros não fazem. Esse último aí que tu postou aí, que é de injeção, né? Como se fosse uma injeção. Isso. Esse aí deve ser o mais em conta deles, né? Porque tu reaproveita, né? O segundo mais barato, né? Porque o de areia é o mais barato. É muito simples o equipamento. É areia e uma caixa. Só vou ter algo para comprimir ou para vibrar, né? Então, é muito barato os equipamentos. E aí deixa o produto barato. E o de injeção acaba sendo barato porque ele automatiza, né? O equipamento não é barato, mas tu não precisa de alguém operando. Então, são equipamentos metálicos, então duram muito tempo, né? E tem a quantidade de geometria simples e média ali eu posso fazer, só muito complexas que não, né? Tem que ser sempre partes ali que não vai ter conexão, por exemplo. Sempre peças que podem ser divididas em 2 só, enquanto aquelas por cera perdida com os refratários, eu tenho peças com geometrias bem complexas. Tá? E tem algumas peças que são feitas por fundição, tá? E poderia ser feito por usinagem, como o colega falou, tá? Só que às vezes é mais barato por fundição, então faço por fundição. Às vezes é mais barato por usinagem, então faço por usinagem, tá? Também depende do que eu tenho de equipamento e tal. Muitas peças podem ser feitas, pode ser feitas de mais de um processo, mas aí eu tenho que levar em conta qual é o melhor custo-benefício, né? Certo, então, pessoal? Certo. Então tá. Certo. Vamos encerrar nossa aula. Acabou Boa noite, então. de siderurgia e fundição. E amanhã a gente vai falar sobre a metalurgia do pó, então. Tá? Boa noite para vocês, então, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite Boa noite para todo mundo aí. Boa noite.